Não sei se você sabe, mas você é o culpado. E eu vou te explicar isso melhor nesse vídeo, enquanto eu te mostro uma aberração que existe no Sinap e os riscos de utilizar esse absurdo nos seus orçamentos. Caso você ainda não me conheça, meu nome é Milton José, eu sou especialista em orçamento de obras, já vivo disso há um bom tempo e aqui nesse canal eu ajudo engenheiros a ganhar mais, faturar mais, trabalhando com um projeto de custos que é o orçamento de obras. Hoje eu estava trabalhando em um estudo técnico, comparando diferentes sistemas construtivos para escoramentos metálicos, para forma de assoalho de laje. A gente estava compatibilizando, equalizando algumas propostas, cotações que nós recebemos de diferentes empresas. E se você já trabalhou com escoramento metálico, você sabe que cada empresa quer orçar de um jeito. Uma empresa vai falar sobre um prazo de execução, outra empresa vai fazer um levantamento diferente, uma vai te dar o custo por reais por dia, por metro quadrado, outra vai te dar uma composição que já é em mês. Algumas empresas querem orçar por metro cúbico, outras por metro quadrado. Enfim, você tem uma diversidade muito grande. E nós estávamos justamente fazendo um trabalho de equalizar essas propostas. O que significa isso? Fazer com que maçã converse com maçã, banana com banana, né? Uma frase clássica. A gente estava deixando ali as propostas com termos parecidos para elas ficarem num mesmo escopo e isso nos possibilitar uma análise certa, uma análise acurada do que cada um está orçando, qual o preço de cada elemento na proposta de cada um e assim sucessivamente. Nesse momento eu fui fazer um levantamento com relação à composição de custo para a forma de madeira, né? Porque eu queria comparar os preços dessa forma de madeira que está acima do escoramento. E aí eu fui pesquisar ali no Sinap, né? E eu encontrei algumas composições. A primeira composição para a fabricação do painel, ok, ela estava adequada, ela cumpriu o papel. Mas aí eu encontrei uma verdadeira aberração. Uma composição ali tão absurda, tão esquisita, que eu tive que imediatamente postar lá no meu Instagram, @engmiltonjosé, e eu não sei se você viu. Eu vou ler aqui para você o nome dessa composição. Olha só. Montagem e desmontagem de forma de laje maciça, pé direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 8 utilizações. Assim, se você não tem muita vivência em obra, não tem muita experiência com o serviço de formas, não acompanhou muitas obras, talvez passou batido para você qual que é o pega dessa composição. Mas eu vou te explicar agora. É uma composição de forma em madeira resinada, né? A chapa compensada resinada, que é aquele madeirite rosa, aquele madeirite com cola fenólica, talvez você conhece, com 8 utilizações. Não é uma, duas, ou 3, ou 4 utilizações. São 8. E imediatamente eu pulei na cadeira, porque eu nunca vi na minha vida ninguém utilizar mais de 3 vezes uma forma feita com madeirite rosa, com madeirite resinado. Assim, nunca vi, nem ouvi falar. Galera, esse madeirite, essa chapa compensada, ela é mais barata por um motivo muito claro. Ela tem uma durabilidade muito menor. Ela é extremamente frágil. Algumas empresas, inclusive, proíbem a compra dessa chapa compensada porque eles entendem que não vale a pena. Você vai comprar uma chapa compensada, um madeirite, vai ter que utilizar uma ou 2 vezes e ele já vai estar tão empenado, tão torto, tão desgastado, né, que não tem mais utilidade, não dá para reutilizar. É comprar, usar e pôr no lixo. Então, assim, algumas empresas, inclusive, banem isso por conta desse motivo. É um madeirite que, na boa, ele não pode ver 2 pingos d'água que ele já começa a empinar para dançar um forró, ele não se aguenta. Ele empena na primeira situação. Se molhar um pouco e pegar um sol, já começa a entortar, solta prego. Fora que quando você transporta, as quinas já vão tudo pro beleléu. É um madeirite que é tão frágil que ele despedaça o toque, cara. Imagina então num uso intenso, né? Como formar um painel, um painel ali para uma laje, né? E bater uma laje em cima, montar, desmontar 8 vezes. Enfim, eu não acredito nisso, tá?
Depois você me conta aqui nos comentários se você já viu o madeirite rosa ser reutilizado 7 vezes, mais do que 3 vezes. Me conta aqui nos comentários que eu quero saber se é só na minha cidade que não dá certo, se na sua dá, se em algum lugar do Brasil dá certo, tá? Então, assim, naturalmente, cada material tem seu uso. Esse madeirite, ele é muito utilizado para uma coisa que você faz e logo descarta. Quando nós queremos ter reutilização, nós vamos para outros materiais, para outros sistemas. Então existe o madeirite preto, que é o madeirite plastificado. Ele normalmente é utilizado em casos que tem reutilização, reaproveitamento, várias utilizações. Por quê? Porque ele tem um tratamento específico que faz com que ele seja mais durável. Então a gente tem essas diferenças, né? E assim, é óbvio que a cada reutilização, a cada novo uso, você tem uma perda, né, natural. Poxa, eu montei ali 100 metros quadrados. Quando eu desmontar para remontar na próxima laje, esses 100 metros, provavelmente eu vou ter perdido algo entre 2% e 5%. Por quê? Porque um canto estragou, um canto rachou, talvez tenha um madeirite que empenou mais do que a média. Um dos madeirites pode ser que estava tão ruim que foi dispensado. Você tem que renovar algumas chapas, você tem que renovar algumas fixações. Os painéis precisam de uma recuperação ao longo da reutilização. Isso é óbvio. Inclusive eu contei mais nesse vídeo que está aqui no card, onde eu explico o reaproveitamento de formas de madeira. Agora sim, o que você tem que entender é que existe um limite. Existe um limite. E o risco, então, de você utilizar uma composição como essa, ou qualquer outra composição que não seja adequada, é o risco do prejuízo. É o risco de estar fazendo uma consideração financeira no seu orçamento que é impossível de ser buscada, ela não condiz com a realidade da obra. Eu chamo a sua atenção para isso porque o mais absurdo nessa história toda não é existir essa composição. Faz parte, o Sinap tem ela na base, no banco de dados, por algum motivo que eu pessoalmente desconheço, mas ela existe lá por um motivo. Agora, o absurdo de verdade é você, orçamentista, escolher utilizar essa composição e depois ficar colocando a culpa no Sinap. Existe um mantra no mercado, assim, as pessoas repetem isso incansavelmente, falando: o Sinap não presta, o Sinap não paga. O Sinap, eu não sei como que é feito esse Sinap aí, porque ele não funciona para nada. Tem uma galera que vive repetindo isso, vive falando disso, é um discurso que já está batido e, na boa, são pessoas que não têm o menor conhecimento técnico para falar isso. São pessoas que não entendem de encargo social, não entendem de critério de aferição, não entendem de critério de medição, não sabem abrir um caderno técnico do Sinap. São pessoas que nunca leram as documentações do Sinap, nunca participaram de um seminário da Caixa, nunca viram como que o IBGE coleta preços nas cidades. São pessoas que não sabem, não entendem como operar com o Sinap. Veja bem, se você não sabe utilizar o Sinap como ele foi projetado para ser utilizado, naturalmente você está exposto a um risco muito grande, porque você pode cometer erros substanciais. Quer um exemplo, para não ficar só nas minhas palavras? Quando você vai fazer, por exemplo, um aterro, você precisa de algumas composições, não de uma única composição. Existe uma composição para aterro com BGS, aterro com rachão, aterro com solos diversos, enfim, existe. Mas existe a composição de carga, transporte, descarga, existe a composição do transporte com o DMT específico da sua obra. Você precisa escolher diferentes composições para completar o escopo da obra. Eu vou te dar ainda um outro exemplo. Você vai fazer uma demolição em um prédio, uma demolição manual de revestimentos, por exemplo. Essa composição de demolição que tem no Sinap, ela representa o serviço que o servente está fazendo ali de demolir, de quebrar com a furadeira, com o martelete ou com a marreta, aquele revestimento que está na parede ou que está no piso. Mas e o transporte do material? Está incluído ou não está? Aí o cara não sabe, ele nunca estudou o caderno técnico de demolição, ele não entende como o Sinap projeta que o custo seja dimensionado e ele põe a culpa no Sinap, sendo que foi ele que não levantou todos os serviços.
Na metodologia do SINAP, existe a demolição, sim, mas existe o transporte manual horizontal. Existe o transporte manual vertical entre os andares ou de elevador. Existe o serviço de levar isso até a caçamba, que pode estar a 30, 50, 80 ou 120 metros de onde esse material sai. Existe o outro serviço de ensacar o produto, se você tiver que descer ele ensacado. Você entende que existe uma infinidade de parâmetros que você deveria conhecer para orçar corretamente, utilizando essa base de dados ou qualquer outra ferramenta. Não é simplesmente pegar um serviço e achar que ele cobre tudo. Então veja bem, nenhuma base de dados vai fazer milagre e nenhuma base de dados vai fazer o seu serviço por você. Então não venha colocar a culpa no SINAP. A culpa é sua. A responsabilidade técnica é sua como profissional. Você como orçamentista que tem que estudar, trabalhar, procurar orientação, direção dos profissionais mais experientes para desenvolver o seu trabalho com excelência. Ou se você não quer ser excelente no seu trabalho, tudo bem, faça pelo menos com o mínimo de responsabilidade. O nome que vai na RT, o nome que vai no trabalho é o seu, não é o do SINAP. Então, quando você escolhe uma composição, é você que é o responsável. É como se você fosse o autor da composição. Você validou ela. Se ela está errada, você deveria fazer algum ajuste, alguma alteração, como eu já ensinei, inclusive aqui nesse canal, em um outro vídeo. Agora, se você quer aprender mais sobre orçamento de obras, deixa aqui o seu curtir se esse vídeo agregou e não deixa de se inscrever nesse canal. Nós estamos caminhando aí para os 2.000 seguidores e você é o meu convidado para fazer essa jornada comigo. Inclusive, todas as quintas aqui nesse canal eu faço uma aula ao vivo semanal, onde nós trazemos sempre conteúdos muito úteis de orçamento de obras, planejamento, gestão e você é o meu convidado. Então eu te vejo na próxima live na quinta-feira.